Amém, meus amados? Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Iremos nessa noite receber a palavra do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Eu sei, amado, que muitas pessoas têm o costume de vir para a casa do Senhor com um propósito e falam ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite, eu preciso em tal área, eu preciso de uma resposta. Mas independente se você fez essa oração ou não, amado, a palavra vai ser falada ao teu coração. Amém? Quem achou, fala aleluia. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, amado. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhes que entrassem em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os seus médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostrando-se diante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como sarara. E ele disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu e disse-lhes: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E ria-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou-lhes que desse de comer. Amém? Pode se assentar, aleluia. Glória a Deus. O interessante, amado, é que quando Deus revela a palavra no nosso coração, nós não temos dúvida que Ele está falando, né? É tão forte na nossa vida. Deus, Ele é tão direto no nosso coração, que você nem procura folhear mais a Bíblia, porque é ali que o Senhor falou. E aqui, amado, uma palavra bem conhecida, que a Bíblia relata que tinha uma mulher de um fluxo de sangue que havia quantos anos? 12 anos. Mas a palavra que eu quero trazer mesmo, na realidade, é a palavra de Jairo. Quem era esse homem? Esse homem era um líder da sinagoga. Esse homem ele é uma referência lá na sociedade daquela época. E a Bíblia vai dizer que ele passa por uma luta, uma dificuldade. Não era a luta com ele mesmo, talvez era uma luta pior do que se fosse com ele. A sua única filha, que tinha aproximadamente 12 anos, ela acometida de uma enfermidade. E eu não sei se Jairo estava próximo da sua casa quando essa menina se agravou, mas enfim, Jairo estava ali para ajudar aquela moça, aquela filha, mas não tinha como fazer nada. Apesar de ser um homem que pregava as leis, pregava a fé. E a Bíblia vai dizer, amados, que Jairo ele teve que sair da sua casa. Ele teve que buscar um refúgio. Ele teve que buscar uma ajuda. E a Bíblia vai dizer, amado, que Jesus, ele voltou a um lugar que ela qual estava e tinha uma grande multidão.
E essa foi a primeira luta de Jairo. Jairo saiu da sua casa desesperado, porque a sua filha estava à beira da morte. E Jairo percorreu aquele caminho até chegar em Jesus. E quando Jairo chega de frente, diante da multidão, ele depara com aquela grande multidão. E eu imagino que ele vai caminhando ali naquela multidão, ele vai abrindo o caminho. E de repente ele chega diante do Senhor. Ele se põe diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor. Isso significa que Jairo reconhecia que só o Senhor era Deus. Jairo reconhecia e ele sabia que o Senhor poderia ajudar ele. E ele se prostra. E ele coloca tudo que ele tem diante do Senhor. A sua confiança, a sua credibilidade. E ele se coloca diante do Senhor. E ele traz o relato para o Senhor Jesus. E ele disse: Senhor, a minha filha, ela está enferma. E eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E a resposta do Senhor é sempre amado. É sempre sim. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim: tudo bem, nós iremos ir lá na sua casa. Eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Essa foi a primeira luta de Jairo. A segunda luta de Jairo, amado, veio logo em seguida. Porque de outro lado, por outro lado, tinha uma mulher de um fluxo de sangue. Ela tinha gastado todo a sua vida financeira. 12 anos se passaram. E ela não conseguiu uma solução para a sua vida. Eu posso chamar aquela mulher de incrédula. Porque Jesus já estava naquela época, já há um tempinho, já curando, desde da cura do milagre, da água, do vinho. Ele já estava pronto para atender aquela mulher. Mas aquela mulher não procura ele. Aquela mulher estava com o coração endurecido. E depois de tanto tempo com essa mulher lutando, com o coração ali incrédulo, colocando a sua confiança nos médicos, colocando a sua confiança no homem, e nada deu certo, aquela mulher tomou uma decisão na vida dela. Mesmo fraca, mesmo debilitada, mesmo sem apoio da sociedade, mesmo menosprezada, porque naquela época, uma pessoa que tinha uma enfermidade dessa, as pessoas se afastavam, as pessoas olhavam para ela com olhos de impureza. Essa mulher impura, ela deve estar pagando o que ela fez, 12 anos. E ela vai mesmo assim, amado, caladinha, mas por dentro sofrendo, por dentro chorando. Tem pessoas, amado, que passam luta e não tem dificuldade nenhuma. Manda mensagem para um monte de gente: pastor, irmão, me ajuda, eu estou chorando, eu estou sofrendo. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e paz do Senhor, está tudo bem, está tudo bem. E muitas das vezes não está. Mas independente se você tem uma causa de dificuldade, se você relatou para alguém ou não, se você pediu ajuda para alguém ou não, o Senhor está aqui para te ajudar. E a Bíblia vai dizer que essa mulher passa no meio da dificuldade, e ela consegue chegar. Aquela mulher não tinha nem palavra, ela não tinha argumento, porque quem era ela? Jairo se apresentou, e Jairo disse: Senhor, você pode me ajudar? A Bíblia não conta detalhes, mas pode ser que Jairo se identificou: Senhor, eu sou o líder da sinagoga, eu cuido também de um povo, eu dou ordem para um povo, eu comando um povo. Mas aquela mulher, que maneira que ela ia se identificar? Ela não tinha nome. E de repente ela chega sem nenhum argumento, sem nenhuma palavra. Ela chega de uma maneira desesperada e toca nele. Aleluia. Amado, alguém ora aqui pedindo luta? Eu também não. Mas você percebe o que a luta faz na vida do homem? Porque era uma mulher incrédula. Agora a fé dessa mulher supera a fé do discípulo, supera a fé de Jairo. E eu vou te falar por quê. Ela simplesmente tocou nas vestes e saiu o poder. Jesus estava caminhando, em volta de Jesus estavam os discípulos. Você não acha que toda hora os discípulos tocavam nas vestes de Jesus? Toda hora tocava. E saía o quê? Nada. Não saía poder, não porque Jesus não tinha, mas porque eles não tinham fé. Sabe por quê, amado? É um perigo, é bênção quem já passou pelo batismo, glória a Deus, é bênção, amado, mas há um perigo. Nós não podemos deixar a religiosidade chegar no nosso coração, na nossa vida. Nós não podemos vir para a igreja de uma maneira religiosa.
Não acontece nada, não vai sair virtude. Na hora do louvor, uns vai sentir a presença e outros não. Se nós não vigiarmos, amados, se nós não buscarmos dele o renovo todos os dias, ficamos religiosos. Porque os discípulos tocavam toda hora. Jairo, se ele tivesse uma fé maior do que essa mulher, ele não precisava falar nada. Chegava em Jesus, tocava em Jesus. Mas ele tinha que expressar o que estava acontecendo para Jesus saber. Lógico, Jesus sabia. Mas aquela mulher demonstra, depois de anos de luta, a fé dela supera. As lutas na nossa vida, amada, ela tem um propósito. Não é para matar ninguém. Quantas vezes eu já sentei, já chorei com luta, com adversidade. As lutas passaram, eu estou aqui, você está aí. Deixa Deus lapidar a sua vida. Eu vi um testemunho agora, semana passada, de um pastor, que ele foi a um lugar que lapida diamante. E ele falou que aquele operário que estava trabalhando, ele pega o diamante, coloca ali naquela máquina, e coloca sobre um lugar que vai lapidando o lado do diamante. E aí, quando termina um lado, ele tem um trabalho de tirar, mudar o diamante e colocar de novo. Isso vai fazendo, amado, até moldar o diamante, todos os lados. Se você já deu um lado para a tua vida para Jesus, dá o outro. A tua finança já está ok diante do Senhor. Você dizima, você oferta, você paga as suas contas. Glória a Deus. Entrega o teu caminho agora. Entrega o teu casamento. Entrega os teus filhos. Vai deixando Deus lapidar a tua vida. Nós estamos no processo, amado, da purificação, da santificação. E muitas das vezes nós temos facilidade para se prostrar diante do Senhor. Mas outra área que talvez é mais fácil, a gente não consegue. Tem pessoas que é convertida, mas tem pessoas que não levam desaforo para casa. Tem pessoas que é estourada. Tem pessoas que não aguentam, alguém está buzinando ali. A face já muda, já fica vermelho. Entrega o teu outro lado para Jesus lapidar. Deixa ele lapidar a tua vida por inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés. E aquela mulher foi tocada. Aquela mulher foi revertida. Aquela mulher foi abençoada. E Jesus, quem me tocou? Até parece que não sabia, né? Mas Jesus quer ouvir da boca. E aí o discípulo, Pedro, tinha que ser Pedro, né? Jesus, mas tipo dando uma bronca no Senhor, né? Você não sabe que tem tantas pessoas e o Senhor pergunta quem me tocou? E muitas vezes é assim na nossa vida, mas nós deparamos com pessoas que às vezes não têm o cuidado de falar. Às vezes agride no conversar, no falar. Mas que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. A segunda luta de Jairo. A primeira, a filha. A segunda, esperar. Quem é que gosta de esperar? Amado, a Bíblia diz que no Velho Testamento, quem é que era o homem mais calmo da terra? Pastor André. Moisés era o homem mais tranquilo da face da terra. E aí vem Jesus pregando a palavra. E uma certa feita Jesus disse essa palavra: olha, está aqui quem é maior do que Moisés. Ou seja, se Moisés era calmo, Jesus, muito mais. E aí, para quem está esperando, no caso de Jairo, a sua filha estava à beira da morte, uma dificuldade. Amado, eu creio que não foi demorado, quando Jesus parou para atender a mulher do fluxo de sangue, não foi demorado, mas para Jairo, foi. Porque o caso de Jairo era sério. E aí eu não sei se Jairo pensou desistir. Eu não sei se Jairo ficou balançando o pezinho assim, ó. Unha, não sei se tinha mais. E aí Jesus, com toda aquela paciência, quem me tocou? E aí teve que ouvir o discurso de Pedro. E aí teve que parar. E aí teve que ouvir a mulher do fluxo de sangue. Esperar é difícil, amado, mas é necessário esperar. Espera no Senhor. Confia nele. As demais coisas ele vai fazer porque ele é fiel. Estava vindo hoje de Caçapava. É gostoso viajar, né, com a esposa, com a família, não é? É uma benção, muito bom. Mas muitas vezes é bom viajar sozinho também. Sabe por quê, amado? Que a gente fica a sós com o Senhor. Eu vindo ali, eu meditando, e Deus me levou lá atrás. E eu comecei a lembrar do compromisso que a qual Deus tinha me colocado,
E eu comecei a dar uma olhadinha no retrovisor da minha vida. Eu falei, Jesus, um poço de ansiedade, um poço de nervoso, de insegurança, apesar que eu estava um pouquinho nervoso aqui, mas glória, faz parte. Jesus, Ele transforma a nossa vida, amado. Na área que você tem dificuldade, apresenta para Ele. Os ouvidos dele não estão agravados, as mãos dele não estão encolhidas, Ele pode te ajudar. E Jairo teve que esperar. Você está esperando, amado? A cura de uma enfermidade, a provisão financeira, o renovo no casamento. Se você estiver esperando nele, a tua vitória vai ter o sabor de mel. A tua vitória, ela há de chegar. E aí a segunda luta de Jairo, ele estava esperando. Amém? Jairo estava esperando. A terceira luta de Jairo. De repente chegaram, tem umas traduções que dizem que foi uma pessoa. Chegaram um anunciante da casa de Jairo. E quando Jairo estava esperando, alguém chegou para ele e falou, Jairo, a tua filha já morreu. Difícil. Ele tinha a opção de sair. Você tem a opção de sair e ir embora da casa do Senhor. Você tem a opção de mudar de igreja sem direção de Deus. Você tem a opção, você tem livre-arbítrio. Jairo tinha uma opção. Essa foi a terceira luta de Jairo. A quarta luta, essa foi difícil? A morte? Muito. A terceira foi a pior. Desculpa, a quarta. A quarta luta de Jairo foi a pior. Porque o mesmo anunciante que trouxe a mensagem para Jairo, Jairo, a tua filha morreu, foi o mesmo que o diabo usou. Junto com a notícia ruim vem o diabo. Porque aí eu reconheço que não era mais o homem. Porque a outra notícia que ele deu para Jairo, o conselho que ele deu para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre. Aí acabaria toda a esperança de Jairo. E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida, amado. Ele não quer te trazer só notícia ruim. Ele quer falar para você, não incomode mais o mestre. Não incomoda, não vai mais para a igreja. Cuidado, amado, quando alguém que não é espiritual te falar algo, pode ser que o diabo vai vir junto com ela. Porque a notícia era humana. Morreu, era humana a notícia, apesar que aquele moço não era espiritual. Se aquele moço fosse espiritual, Jairo, é o seguinte, eu vim aqui te falar, a sua filha, infelizmente ela faleceu, Jairo. Jairo, mas Jesus está aí, Jairo, Ele pode te ajudar. Jairo, eu fiquei sabendo que dias atrás, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele vai te ajudar, Jairo, chama ele, vai lá na sua casa. Não era uma pessoa espiritual, mas tudo bem, foi uma notícia humana. Mas a quarta luta foi espiritual. E é isso que o diabo quer fazer. Não perturba mais o mestre. Ou seja, Jairo, abaixa a sua cabeça, começa a chorar e vai cuidar do funeral. Não tem mais jeito. Não permita que o diabo abale tua fé. Não permita que o diabo venha trazer divisão entre você e o Espírito de Deus, amado. Estava trabalhando um dia desse, saindo da empresa, né? Faço entrada e saída de funcionário. E aí veio um moço do meu lado, eu lembrei do pastor Dorival na hora. e andando ali com ele, ele foi umas 2 vezes lá na igreja. E ele falou assim comigo, irmão, é o seguinte, e aí como é que está lá a igreja? Estamos indo, né? Estamos prosseguindo. E aí, por que você não faz lá uma campanha de prosperidade? Eu falei, vou falar com o pastor Dorival. Campanha de prosperidade. A campanha que nós devemos fazer, amado, é a prosperidade dele, a presença dele. Ou seja, foi um conselho que ele me deu, humano. Mas junto com o conselho vem a opção de Satanás. Quer fazer? Faz. Faz lá. Sai um pouquinho do evangelho, depois você volta. Essa foi a luta de Jairo, amado. A tentação do inimigo. E Jairo já estava com dificuldade. E muitas das vezes nós nos deparamos com situação dessa maneira, amado. Muitas das vezes a situação já não está boa. E aí aparece alguém ou algo para acrescentar, infelizmente, dores no nosso caminho. No meu nascimento, foi um nascimento, não sei se já contei aqui, foi um nascimento de risco, uma gravidez de risco.
E de vez em quando meu pai e minha mãe contam e eu gosto de ficar ouvindo, porque eu louvo a Deus, porque o que Deus fez no meu nascimento. E meu pai conta, a minha mãe, que meu pai estava trabalhando fora na roça, e aí de repente alguém foi atrás do meu pai desesperado, dizendo que a minha mãe estava passando mal, e naquela época estava chovendo bastante, tinha muita chuva, e de um lado tem um rio da casa do meu pai, que quando chove ele transborda, ele enche muito, e na frente tem um córrego, que ele enche também. E aí quando meu pai chegou, ele viu a minha mãe no estado que estava, e ele viu que estava no estado ruim já tinha passado já da hora, e tinha um tio meu próximo, a uns 4 quilômetros da casa do meu pai, e naquela época ele tinha um jipe. E meu pai foi desesperado na casa dele chamar o meu tio. E aí ele veio com aquele jipe, pegou a minha mãe e levou para a cidade, não que a gente morava, mas para outra cidade mais próximo, porque a medicina lá era mais avançada. E meu pai conta que ele enfiou o jipe no meio da água, pastor, e a água se abria assim, porque o jipe é um pouco mais alto, carro pequeno, ele falou que não conseguia passar. E aí ele chegou na cidade chamada Jacaraci, minha mãe sentindo muita dor, e aí os médicos examinou ela e falou para o meu pai, o seu filho já morreu. O coração dele, não sinto mais o coração dele. E aí falou para o meu pai, você vai mais rápido possível para Caculé, vai para lá, porque talvez assim, a sua esposa corre o risco também de falecer, porque a situação está grave. E aí meu pai foi rapidamente com meu tio, e o meu pai conta que no caminho, o meu tio falou para o meu pai, lógico, faz parte, eu concordo com a palavra que ele disse. Ele falou, Nilson, se caso você precisar ficar lá em Caculé com a sua esposa, e pode ver lá o funeral do caixãozinho da criança, eu volto com a criança. E aí teve essa conversa, meu pai desesperado, preocupado, não mais comigo, com a minha mãe, e chegando lá no hospital, ele falou que era um corredor enorme, e atenderam a minha mãe, e ele lá desesperado, né, como Jairo, ele falou que andava no corredor para lá, para cá, e de repente o médico apareceu lá e fez joia para ele. Ele falou, graças a Deus não vou ficar viúvo. E aí o médico depois chamou ele e falou assim, olha, você teve sorte, viu? Porque o seu bebê nasceu com vida ainda, está todo pretinho aqui, mas nasceu com vida. Então, amados, a situação estava ruim. Minha mãe já tinha passado da hora de dar a luz. Estava chovendo, o córrego estava cheio. Na cidade próxima não pode fazer nada. Tem hora que agrava a situação na nossa vida. E eu fiquei muito grato a Deus, porque uns 4, 5 anos atrás eu fui à Bahia. E esse tio que me socorreu, que me levou à vida através do Senhor, ele estava numa situação bem difícil, como aquela irmã disse aqui. Ele não conseguia falar, nem gesticular. Ele só conseguia, funcionava o seu subconsciente, os seus olhos. E eu cheguei na casa dele e eu falei, tio, o senhor quer receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Expliquei para ele o plano de salvação. Ele não falou nada, ele não disse amém. Mas quando eu fiz a oração, amado, eu olhei para ele, as lágrimas confirmou que ele também recebeu a salvação de Deus. Deus é fiel, amado. Se tem alguém precisando de você, ajuda-o. Amanhã você pode precisar dela. Ela vai te ajudar. E a Bíblia diz, amado, que Jesus pega Pedro, João, Tiago, Jairo e vai sentido à casa para levar um refrigério. Jairo estava andando com quem? Com Jesus, amém? Jairo estava do lado de Jesus, amém? Mas Jairo, como um homem humano como eu e você acha que Jairo estava bem? Não estava bem. Jairo estava preocupado. Assim somos nós. Nós estamos andando com Jesus. Nós estamos buscando ao Senhor. E por que é que muitas vezes nós desesperamos? Por que é que muitas vezes nós achamos que vai dar tudo errado? O desespero bate, mesmo andando com Jesus. Amados, nós estamos aqui ainda. Muitas são as aflições do justo, mas de toda o Senhor livra. Mesmo Jairo andando com Jesus, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, que Jairo estava pensando, Jesus está indo comigo, eu não sei o que vai acontecer,
Mas se não acontecer nada, o que eu vou fazer? Onde eu vou sepultar minha filha? E pensando, amado, o meu avô faleceu agora uns 20 dias, novinho, 99 anos. E aí eu falei com meu pai, e aí meu pai, não, é o seguinte, eu preciso sair, que eu vou na cidade, a gente vai ver o funeral. É natural do homem, amado. Então eu acredito que Jairo estava preocupado, mesmo andando com o Senhor. Mas quando eles chegaram na sua casa, a Bíblia diz que tinha uma grande multidão. E a Bíblia diz que as pessoas riam-se de Jesus. E Jesus dizia, não, ela está dormindo. Quem está dormindo uma hora vai acordar. Pode ser, amado, que você está olhando para a situação que você está passando. E você está olhando assim, está morto. A situação da minha vida está morta. Tem um casal lá em Caçapava que ontem nós nos alegramos. Eles é casado mais ou menos, acho que mais de 20 anos. E há um ano atrás, mais ou menos, eles brigaram. Ela é membro da casa do Senhor, ele não é convertido. E eles ficaram um tempão sem se falar, moram na mesma casa, sem se falar. E ontem nós fizemos um jantar. E aí, de repente, eu lembrei dele, eu falei, vou lá chamar ele. E aí fomos lá, convidei ele. E de repente ele apareceu lá. Ficou lá no jantar, ouviu uma palavra. Talvez aquele casamento estava morto para algumas pessoas. Então, se você tem alguma coisa morta na sua casa, na sua vida, não perca tempo. Apresenta, vai de encontro a ele, vai buscar ele, vai chamar ele, vai de encontro dele, amado. E eu entendo aqui o seguinte, que Jairo era preciso ir ao encontro de Jesus. Era necessário. A parte do homem tem que ser feita, amado. Não espere os anjos subir e descer ao teu respeito se você lá não está no Val de Jaboque buscando. Tem que estar lá. E aí a Bíblia vai dizer, amado, que Jesus transforma água em vinho, que Jesus dá vida para Lázaro, mas Jesus manda alguém tirar a pedra. A parte nossa tem que ser feita. A parte de busca tem que continuar. Se você cansou, Ele refrigera a tua alma. Ele te renova. Olhando para trás agora da nossa vida espiritual, quantas vezes você não já cansou? Você falou, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, eu começo a orar e bate um desânimo, eu não consigo ler a palavra. Quantas vezes nós já passamos por um momento de cansaço? Mas quantas vezes Ele veio nos socorrer? E quando Jairo vai com Jesus diante da sua casa, sentido da sua casa, eu lembro do caminho de Emaús. De um lado, dois que não acreditavam. De um lado, dois que estavam falando em morte. Jairo, de um lado, estava pensando na morte. Mas do outro lado, alguém que estava levando a vida. E eu tenho certeza, amado, que o coração de Jairo, mesmo preocupado, estava queimando. Porque ele estava próximo. E a Bíblia vai dizer, amado, chegando lá, Jesus exclui algumas pessoas. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra no quarto. E a Bíblia não fala de porta, mas eu acredito que era restrito. Ele entrou Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe, e adentrou dentro de um quarto. E eu acredito que eles fecham uma porta, porque lá fora tinha uma multidão. Mas nem todos que estavam lá fora queriam a vitória de Jairo. Tinha pessoas lá fora chorando, porque era paga para chorar. Amados, quando eu me converti, eu lembro que sentado aqui desse lado, aqui lá atrás, eu pensava comigo, eu quero que o Senhor me leve para as ruas, sei lá, aonde o povo realmente precisa de salvação, porque na igreja não precisa de salvação, libertação, o povo já é tudo salvo. Mas nós precisamos, amados. Nem todos que choram com você estão dizendo, eu te amo. Nem todos que falam assim, eu posso te ajudar. É de coração. Porque Jesus separou um dos outros. E o Senhor procura aqueles que realmente é puro de coração. Quem é que queria o bem daquela família? Você acha que o pai não queria? Você acha que a mãe não queria? Você acha que os discípulos que mais andavam com Jesus não queriam? O interessante é que Jesus não coloca dentro do quarto
Aquele que foi anunciar: Jairo, tua filha morreu e aparta-te do mestre. Ele não entrou no quarto. Ficou para o lado de fora. O mundo tem que estar do lado de fora do nosso quarto. O mundo não pode entrar dentro do nosso quarto, aqui dentro do nosso coração, da nossa mente. Devemos manter puro o nosso coração. E ali, quando aquela porta se fecha, outra porta se abre, o céu se abre. Estevão estava passando por uma luta de desprezo, de morte. Infelizmente, a porta fechou para Estevão. As pedras estavam sendo atiradas à vida de Estevão. Estevão estava sendo morto pela sociedade, pelo mundo. O mundo já é maligno, pelo inimigo. Mas quando Estevão olha para o alto, ele percebe: Senhor, uma porta está fechando aqui, Senhor, mas o céu se abriu. Aleluias. Amado, talvez você está tão desanimado com as coisas aqui da terra, mas por outro lado, amado, a nossa morada é lá. A nossa morada é lá na glória, no céu. E a Bíblia vai dizer, amado, que quando eles entram no quarto, algo que me chama a atenção, amado, é que o nosso coração, a nossa vida, ela tem que estar voltada totalmente para Deus. E o Senhor olha para ela, para aquela menina que já estava morta, estava dormindo para Jesus, e fala: menina, levanta. E aquela menina se levantou e se assentou na cama. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que aquela situação que para você está morta, eu quero declarar que para o Senhor está dormindo, e uma hora vai ressurgir, uma hora vai acontecer, uma hora vai acordar. Não podemos perder a nossa confiança, ela tem um grande galardão. E a Bíblia diz que Deus dá ordem ali naquela casa, dá comida para ela, ela precisa se alimentar. Irmãos, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, diante de tanta crueldade, diante do pecado aos nossos olhos, você liga a televisão, pecado, por onde você olha, nós precisamos nos alimentar mais, porque aquela menina precisava de alimento. Nós precisamos de alimentar a palavra de Deus. Nós precisamos de adentrar, aleluia, dentro do nosso quarto. Você sabia que tudo aquilo que você procura tem dentro do seu quarto físico? Lá tem recursos financeiros, lá tem cura de enfermidade, lá tem restauração, lá tem alegria, lá tem renovo, tem tudo lá, amado, está tudo lá. Se você adentrar lá com o coração puro, como estavam aquelas pessoas ali, que estavam todas torcendo para aquela vida, se você começar a adentrar lá, buscar mais e mais, você vai achar, aleluia, aquilo que você procura dentro do seu quarto. É lá que o Senhor fala conosco, é lá que Deus trata do nosso caráter, é lá que Ele nos exorta, é lá que Ele nos ensina. Então, dentro da sua casa, há uma saída. Como é que é a palavra aí? Dentro do seu quarto? Há um céu aberto? Dentro de um quarto fechado. Lá em Mateus está dizendo: entra no seu aposento, fecha a tua porta, deixa a sociedade do lado de fora, deixa a multidão do lado de fora, fecha a porta e roga ao Pai que está no céu secretamente, e secretamente Ele te recompensará. Aleluias. Não espera de homens aquilo que Deus pode fazer por você. É tempo de nos levantarmos, amado. É tempo de buscarmos, é tempo de sacar a espada aí, em busca daquilo que nós precisamos, necessitamos. Quer cura, quer milagre? Vai em frente, vai ao encontro do Senhor. Eu quero olhar agora para a vida de Jairo. Olha só o que Deus faz na nossa vida. Porque quando aquela mulher se apresentou diante de Jesus, com a situação que a qual nós falamos, Jesus falou para ela: vai em paz, a tua fé te curou. Olha só o resultado de Deus para a nossa vida.
vai em paz, a tua fé te curou. E quando Jairo estava ali esperando, e chegou a notícia, olha, a tua filha já morreu, aparta-te do mestre. Ele disse assim, não temas, crê somente. Ele sempre tem uma palavra de vitória para a nossa vida. E hoje eu quero te dizer essa palavra, não temas, crê somente. E quando Jesus chegou na multidão, a multidão ria, e ele disse, não está morta, está dormindo. Jesus tem uma palavra de vitória sempre para a nossa vida. Desistir para quê? Recuar para quê? Se tem um céu nos aguardando. Eu preguei essa palavra em Caçapava uns meses atrás, e lá tem um casal. Na realidade eu não conheço a esposa dele, só conheço ele. De vez em quando ele vai para a igreja, os dois é afastado da casa do Senhor. Ele chama Décio. Aí de vez em nunca ele aparece lá. Eu falei, ei Décio, e a esposa? Ah, pastor, uma hora vem, ela está machucada, ela está ferida. Ele disse que pessoas da sua família, de sangue, tirou ela da igreja, porque o seu irmão de sangue falava para ela, o que você vai fazer na igreja? Sai da igreja. E ela saiu, ela parou de ir. E aí ele trabalha com parte elétrica. Aí um dia eu passei lá, pastor, para colocar um som na van, e deixei a van mais cedo lá, e cheguei bem na hora de trabalhar. Estava tudo pronto, né? E quando eu cheguei lá, a van estava na garagem dele. É um sobrado, não conheço a esposa dele, e ele tinha faltado no culto, que eu tinha pregado essa palavra. E aí, fui dar partida, nada, motor de arranque. E aí liguei para o Toninho rapidinho, falei, socorre lá que hoje não vou conseguir trabalhar. E aí, como eu não fui trabalhar mesmo, e aí ele entrou lá debaixo da van, começou a tirar o motor de arranque, e pelo fato dele estar debaixo do carro, eu comecei a ministrar essa palavra para ele. E eu comecei a falar mais alto para ele ouvir. Não sabia de nada, mas Deus é tremendo e maravilhoso. E aí eu comecei a falar dessa passagem, comecei a falar que tem pessoas que aproximam da nossa vida para trazer más notícias, e o diabo vem junto, com o intuito de nos tirar de Deus. Beleza. Ele acabou, está pronto, dei partida, busquei outro motor de arranque lá no terreno, colocou, funcionou a van, beleza. Aí falei para ele, eu vou dar uma volta no bairro e volto aqui para pegar o restante das coisas. Falou, beleza. Aí enquanto eu saí no quarteirão para dar uma volta, eu voltei, estacionei, o moço estava chorando. Não estava chorando escancarosamente, né, escancarado, mas lágrima estava correndo no seu rosto. E eu fiquei preocupado, eu falei, Décio, o que aconteceu? Pastor, você nem sabe. O senhor estava falando aqui essa passagem para mim, a Bíblia, dessa pregação. A minha esposa estava lá no quarto, ela ouviu. E ela desceu as escadas chorando, pastor. Ela falou que ela sentiu que o Senhor estava visitando ela. Eu falei, misericórdia, que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Essa palavra não é à toa, amado, que está sendo ministrada hoje. Você está aqui, mas eu creio que ela está fazendo efeito lá, na tua casa, na tua parentela, no teu lar. Ela não voltou ainda, mas eu já me alegro já, porque aonde o Senhor começa a trabalhar, Ele é fiel, justo para permanecer, para ir até o final. Se Ele começou essa obra na tua vida, amado, descansa o teu coração e crê somente nele. Aleluias. Eu sei que nós temos dificuldade, né? Quando Jairo ouviu, não temas, crê somente. Mas é uma palavra que nós devemos viver ela. Não devemos mais pregar antes de viver. Como é que eu vou pregar para alguém crer, se antes eu não creio, eu não temo a Ele? Fica com essa palavra no dia de hoje, amado. Não temas, crê somente, que o Senhor, Ele sempre vai ter uma palavra de reconstrução, de vida, de restauração, de salvação para a tua vida. Amém? Que as tuas palmas louvam.